Temos aqui o código do produto, a descrição, a quantidade, e eu queria saber qual é o preço unitário do produto de acordo com essa tabela aqui. Aqui temos os códigos. Para cada código eu tenho aqui, dependendo da quantidade de produtos, eu tenho um valor aqui. Então podemos aí encontrar esses valores de duas formas. Primeiramente utilizando as funções índice e corresp. Aqui na função índice ela pede uma matriz. A matriz que eu quero procurar o valor é esta aqui. Em seguida ela pede um número de linha, que eu posso obter pela função corresp. A função corresp pede o valor procurado. Então aqui nessa tabela cada código está em uma linha. Então aqui o número da linha vai ser pelo código. Então eu vou pegar o código aqui nessa tabela. A matriz procurada seria essa matriz aqui. E o tipo de correspondência, eu vou colocar 0, que é a correspondência exata. Vamos selecionar todos os intervalos da nossa fórmula e vamos apertar F4 para fixar as células aqui, porque esses intervalos vão ser iguais para essas outras células. Só vão mudar aqui o valor do código e da quantidade. Agora a função índice pede um número de coluna, que eu também posso obter pela função corresp. Cada quantidade aqui está em uma coluna. Então aqui para encontrar a coluna eu vou buscar pela quantidade. A matriz procurada será essa aqui, contém as quantidades. E o tipo de correspondência eu vou usar é menor que é o número 1, porque aqui as quantidades são variadas e aqui eu só tenho os intervalos de 0 a 20, de 20 a 50 e de 50 a 100. E aqui eu posso ter valores variados, então não posso buscar pelo valor exato, mas pelo valor aproximado, que seja menor que essas faixas aqui. E vamos selecionar o intervalo e apertar F4. Então a nossa fórmula ficou assim: índice, a matriz procurada seriam os preços aqui, depois a função corresp, eu vou procurar primeiramente pelo código aqui, A2, depois a matriz procurada, é essa matriz aqui que tem os códigos, e aí o tipo de correspondência é exato, porque o código é único. Se eu selecionar aqui a função corresp e apertar F9, ele vai me dar aqui o número da linha, porque esse código aqui ele está na linha 1. Então eu vou apertar Ctrl Z para voltar para a fórmula. E agora aqui o número da coluna também pela função corresp. Aqui é o valor procurado. Eu vou procurar pela quantidade, porque cada quantidade está em uma coluna. A matriz procurada seria essa matriz aqui que tem as quantidades. E o tipo de correspondência é menor que, porque aqui eu não tenho os valores exatos. Eu só tenho aqui as faixas de preço. Então se eu selecionar essa outra função corresp aqui e apertar F9, vai me dar também a coluna 1, porque aqui essa quantidade 14, ela está entre 0 e 20, então é coluna 1 aqui. Então eu vou apertar Ctrl Z aqui para voltar para a fórmula. Agora é só auto preencher aqui para as outras células. A outra forma seria utilizar a função procv, que a função procv pede um valor procurado. Eu vou procurar pelo código, depois nessa matriz aqui, que tem os valores e o código, vou selecionar e apertar F4, e aqui pede o número da coluna. Posso utilizar novamente a função corresp para encontrar o número da coluna. Na função corresp pede o valor procurado. Como cada quantidade aqui está em uma coluna, então o valor da coluna será pela quantidade. Eu vou procurar essa quantidade em qual matriz? Nessa matriz aqui. Aqui nesse intervalo eu selecionei inclusive essa célula em branco aqui, porque primeiramente aqui eu informei um intervalo com 5 colunas, então agora esse outro intervalo também vai ter que ter 5 colunas. Tipo de correspondência é menor que, porque aqui eu só tenho os intervalos, não tenho os valores exatos. E aqui o procv ele pede uma correspondência aproximada ou correspondência exata. Como eu estou procurando pelo código, então é a correspondência exata. E a correspondência exata é 0 ou falso. Então a nossa fórmula ficou assim: procv, valor procurado. Eu vou procurar pelo código, que o código tem nas duas tabelas. Depois
A matriz tabela é toda essa matriz aqui que tem os códigos ou valores, menos a parte da quantidade. Depois ela pede o número da coluna. Eu vou encontrar pela função corresp. Primeiramente, o valor procurado. O valor procurado seria a quantidade, porque as quantidades aqui estão em colunas. Aí depois, a matriz procurada seria essa primeira linha aqui, que temos a quantidade, inclusive com a célula em branco. E depois, o tipo de correspondência tem que ser menor que é o número 1, porque aqui eu não tenho os valores exatos, eu só tenho as faixas de preço. E aqui, por último, a função procv pergunta se pode procurar por um valor aproximado ou pelo valor exato. Como eu estou informando aqui o código, então tem que ser o valor exato, porque o código é único. Então aí temos os valores dos preços unitários de acordo com cada produto e com a quantidade.